Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Meu nome é Jackson e a gente vai dar sequência no estudo do nosso livro O Homem do Reino, sequência às aulas que o Erlon teve conosco aí na semana passada. Hoje a gente vai tratar dos capítulos 4, 5, 6 e 7, né? E pensando aí na aplicabilidade para o nosso dia a dia, enquanto o nosso papel como homem na sociedade, como homem dentro da família e, obviamente, sem perder a referência primeira que nós temos, que é a referência de Cristo. Ser um homem segundo a palavra, segundo as Escrituras. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever no dia a dia, nas interações que nós temos. É isso que a gente vai trabalhar hoje. No capítulo 4, o primeiro que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ele tem como tema o poder de um homem de verdade. E o autor ele traz um paralelo muito interessante com uma figura talvez pouco conhecida na Bíblia, né? Ele não cita outros grandes homens como Davi, Moisés, como Daniel ou mesmo Jesus. E ele traz a referência a um homem que ele tem 2 versículos basicamente onde se passa no Antigo Testamento. Ele fala da história de Sangar. Sangar viveu no tempo dos juízes e inclusive um dos versículos que mostra um pouco dessa história dele está lá em Juízes, no capítulo 3, no versículo 31. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: Depois dele foi Sangar, o filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Um homem que foi citado poucas vezes, né? Um fazendeiro, mas que fez a diferença e também foi um libertador. Nós vivemos hoje um mundo, na sociedade, onde tudo vem se a relatividade tem se relativizado, o relativismo cada vez mais é colocado em prática. E uma das ideias do relativismo é esvaziar o papel do homem. É interessante porque quando a gente olha para a figura de Sangar, que viveu na época dos juízes, um período onde as pessoas faziam o que bem parecia, né? Onde o que dava na telha cada um resolvia fazer. Hoje a gente vive um momento de relativismo onde as pessoas relativizam o que é errado. E fez com que o homem no dia de hoje assumisse em alguns momentos um papel que não cabe a ele, de relativizar a sua responsabilidade. Muitos homens acabam dando desculpas por serem frustrados no trabalho, desculpas por serem frustrados na sociedade, desculpas por serem frustrados no casamento, e não olham para dentro de si e veem que boa parte do problema está nele próprio, principalmente por não ter conseguido alçar um olhar mais direto para aquilo que é o homem do reino. Às vezes a gente se pergunta, né, por que tantas coisas no mundo hoje estão da forma que estão, e claramente a gente pode observar que muitos desses papéis são o homem que acabou deixando relativizar a sua função, deixando de lado às vezes, muitas vezes, o seu papel primaz. E às vezes ficam esperando que algo grandioso aconteça, porque quando algo muito fora do comum acontecer, aí o meu trabalho vai andar. Quando eu conseguir aquela promoção, eu vou conseguir dar conta de uma família ou de alguma outra situação. Então sempre se terceiriza essa responsabilidade. É interessante que ele traz esse papel nesse capítulo, falando, e quando ele faz mais uma vez o paralelo com a figura de Sangar, que era um camponês, um fazendeiro, da função mais rudimentar, talvez, daquele momento da história,
E mesmo ele sendo um fazendeiro, ele usou daquilo que ele tinha, da responsabilidade que ele tinha, daquilo que ele havia alçado para libertar Israel. Ele não fugiu da sua responsabilidade, ele não ficou esperando chegar um outro mais qualificado, não ficou esperando chegar uma outra situação onde ele tivesse um pouco mais de pontos de melhoria, de ferramentais melhores, de condições melhores, de momentos melhores. Precisamos assumir a nossa responsabilidade, sim, com as ferramentas que nós temos, com aquilo que nós somos, com os dons que nós temos. Aceitar isso faz parte de aceitar aquilo que Deus colocou em nossas mãos e fazer o melhor com aquilo que podemos fazer. Então, nesse ponto, é importante a gente pensar sobre isso. No capítulo 5, aí ele vem falar, chama-se Prepare-se para o Impacto. Eu falo sempre que quando eu leio um livro, tem aquele capítulo que é um soco no estômago, né? É aquele que você fala, puxa, olha, não estou no caminho legal aqui, tem algo a melhorar. E esse foi um capítulo que realmente, particularmente, mexeu muito comigo, porque ele fala da negligência do homem por não entender a sua perspectiva com a visão teológica. Mais uma vez, quando a gente olha para o capítulo anterior e fala do relativismo, que muitas vezes é implantado pela sociedade, mas o homem acaba se colocando numa situação como essa, principalmente porque eu, quando olho para a minha função, eu quero me adaptar àquilo que o mundo está dizendo que é a figura do homem ideal. E eu estou negligenciando muitas vezes aquilo que a Bíblia diz que é o meu papel. O problema é você, em ser especial, você tem que estar alinhado com os propósitos de Deus. Não basta você querer ser especial ou você simplesmente achar que se adaptar àquilo que o mundo está trazendo hoje. E aí ele traz um paralelo muito interessante entre 3 tipos de homens, né? A figura do macho, a figura do menino e a figura do masculino. E nas 3 características, eu acho que se a gente olhar e fizer algumas análises da nossa vida, a gente passou por essas fases, mas a gente precisa entender o nosso papel. Ser macho, que é a figura aqui que ele traz muito da questão viril, da questão biológica, da questão propriamente sexual, ela é algo nato do ser humano e também tem sido relativizado hoje em dia. Basta a gente ver a nossa mídia para onde está indo, as propagandas para onde vão, a sociedade para onde vai. A figura do menino que às vezes não amadurece. Meninos de 40, 50, 60 anos de idade, que às vezes acabam negligenciando situações da vida ou porque tiveram uma infância difícil e querem fazer um espelhamento para o futuro, né? Vou tirar o atraso quando eu for mais velho, né? Esse papel de menino. E a figura daí sim do ser masculino, que tem essa ideia mais conjunta, mais evoluída, que assume o papel e a responsabilidade. E ele traz 2 histórias no final do capítulo que eu acho que vale muito. Ele conta de uma situação do comandante de navio quando vai começar a naufragar e não se sabe se foi ali que surgiu esse termo mulheres e crianças primeiro, mas foi o que foi feito naquele momento para os botes salva-vidas. Colocaram mulheres e crianças primeiro para descer e muitos foram salvos e os homens ficaram na sua posição porque o comandante manteve a sua posição. Muitas mulheres e crianças foram salvos e muitos homens provavelmente foram sacrificados. Quando a gente olha, Cristo teve essa submissão diante de Deus.
Quando ele está no jardim do Getsemane e no momento de aflição, ele pede para que Deus, se possível, afaste-se dele aquele cálice, que era o cálice da cruz, a dor, o sofrimento que viria, mas que fosse feita a vontade do Pai. Cristo permaneceu firme no seu posto. Temos que seguir firmes como um modelo de Cristo. No capítulo 6, dando continuidade, se vai falar do que realmente significa ser o cabeça. E aqui tem um tema muito importante para a gente falar. Porque, mais uma vez, se fizermos o link com o capítulo 4, quando fala do relativismo, esse é um tema muito complicado que a gente vive nos dias de hoje. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, de versículo de 1 a 3, o seguinte. 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 3. De fato eu vos louvo, porque vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibas que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Essa ordem muitas vezes é mal interpretada. Interpretada em que sentido? Principalmente a palavra submissão. Vivemos um mundo hoje que, se você falar, nossa, uma mulher submissa a um homem, o que é isso? Só que aqui a submissão é uma submissão que tem a ver muito mais com a questão da proteção, de uma autoridade, né? Assim como Cristo é para o homem. E é interessante porque a mulher vai ser sempre submissa ao homem, daquele homem que for submisso a Cristo. E aqui tem um detalhe que ele traz no livro. Muitos homens reclamam que suas mulheres não são submissas, biblicamente falando, mas o homem acaba não sendo submisso a Cristo. Olhar para o nosso papel, assumir esta autoridade, sim, mas respeitar a autoridade que temos de Cristo. Esse papel, ele é fundamental, né? O homem precisa fazer a mulher se sentir bem. A responsabilidade de um lar, do clima de um lar, é do homem, é nossa. É nós que temos que fazer com que isso aconteça de forma correta. É nosso papel de conduzir o clima do lar. É nós que regulamos a temperatura do que acontece. A forma como a gente conduz isso, né? E tem um outro detalhe que também me chamou a atenção nesse capítulo, que muitos homens às vezes são extremamente ativos na igreja, né? Dentro das suas celas, dos ministérios. E isso é bom, isso é ótimo, nós precisamos, é o nosso papel, mas isso não nos isenta a nossa responsabilidade dentro da nossa casa, com os nossos. Sermos o líder espiritual dentro da nossa casa, sermos o sacerdote dentro da nossa casa, sermos aquele que ora pela nossa família todo dia, ora pelos nossos filhos, ora pela nossa esposa. A gente precisa ter isso muito claro e muito em mente. Por fim, no capítulo 7, já é aí uma mudança de período do livro. Ele vem trazer a questão do rugido de quem domina, e ele faz uma analogia com o leão. O leão tem a capacidade de rugir e por uma distância muito grande, mais de 8 quilômetros, se escuta, né? E dentro daquele espaço ele governa, ele é responsável, ele é autoridade. E nós, homens, precisamos ter este papel muito claro de ter a responsabilidade, as tomadas de decisões, o dia a dia, acompanhar, ser o governante, ser o responsável, não ficar achando desculpas, não ficar achando justificativas, mas assumir a nossa responsabilidade e a nossa autoridade.
E aqui tem uma situação que a autoridade não é autoritarismo. A gente precisa pensar nisso. Quando a gente se dobra a Cristo, o nosso coração, que a gente deixa que Cristo venha viver na nossa vida de maneira íntegra e irrestrita, eu vou espelhar isso para dentro da minha casa, porque Ele é o homem principal que eu tenho que me guiar. Nós somos chamados à santificação, que é seguir os passos de Cristo. Seguir os passos de Cristo começa dentro da nossa casa, assumindo o nosso papel e a nossa responsabilidade. O livro tem trazido algumas reflexões muito interessantes em várias áreas. A gente passa aqui muito rápido nesses 4 capítulos aqui para dar uma direção geral, mas vale a pena ler e acompanhar os exemplos em várias áreas, nas áreas dos negócios, nas áreas dos esportes que ele traz. O autor é uma pessoa extremamente didática e traz isso com muita facilidade. Mas não podemos esquecer que não é só na teoria. A gente precisa olhar, pensar, refletir e colocar no nosso dia a dia. O quanto tem impactado essa leitura no meu dia a dia? Quanto eu tenho feito de diferença na minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, na sociedade, no meu trabalho? Temos que tomar muito cuidado para não relativizar o nosso papel, não tratarmos tudo com grandes desculpas. Meu convite é que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente tem visto. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão. Obrigado, Senhor, por esse livro tão maravilhoso. Mas ajuda-nos a tirar da teoria e trazer para a prática tudo o que a gente tem vivido, lido e aprendido. E que não nos deixe desviar em nenhum momento. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.